Eles bateram seus primeiros 100 mil por mês com o canal Dark 4 anos atrás, quando não existia a Channels, muito menos inteligência artificial, e hoje eles estão aqui para gravar conteúdo avançado de canal Dark para vocês. Fala, gurizada, sejam bem-vindos, Cassiano aqui, episódio especial. Tô novamente com o José, um dos primeiros alunos aí da Channels, antes da Channels, e hoje a gente vai contar um pouco da nossa jornada, né? Eu de 7 anos, José de quanto tempo? 4 anos, pouco mais de 4 anos já. Pouco mais de 4 anos fazendo o canal Dark e muita coisa mudou de lá pra cá. Vamos começar com conteúdos um pouco mais avançados e já vamos baixando o nível de pouco em pouco para falar de 10 mil por mês, falar de monetizar canal, falar das dores dos iniciantes, mas o conteúdo já começa na frequência mais alta possível, 100 mil por mês, e vamos baixando. José, faz uma breve apresentação aí pra gurizada, para quem não te conhece. Salve, galera! Acredito que muita gente aí já vai me conhecer, mas muito prazer. Eu me chamo José Vitor, eu tenho 23 anos e já fazem mais de 4 anos que eu vivo de YouTube e consistentemente faturando ali mais de 100 mil reais por mês. Então, pessoal, aqui é um conteúdo diferente do que você vai ver dentro da internet mesmo. Isso daqui não tem em outro lugar e muito menos naqueles grupos que a gente sabe tanto. Isso aí não existe. Aqui é realmente experiência de jogo. A gente vai estar trazendo aqui para vocês e realmente contando o que você precisa ter para ter sucesso no YouTube, como que tá hoje, o que que mudou e qual que é, o que que uma pessoa que vive há tanto tempo de YouTube tem a ensinar para vocês. Então, eu e o Cassiano, a gente tá com essa responsabilidade aqui hoje. Boa. Vamos começar com um bate-bola aqui rapidinho. Nicho. Pode falar teu nicho ou não? Cara, não gostaria. Tá bem. Vou falar o meu então, curiosidades e espiritualidade, mas uma dica, tá? O nicho do José é um nicho extremamente óbvio, tá, pessoal? Então, para as pessoas que ficam muito procurando o subnicho, o micronicho ou o nicho inexplorado, eu trabalho com nichos muito óbvios, o José também, e a grande maioria dos nossos cases fazem nichos que todo mundo faz, tá? Então a primeira dica, se tu vai escolher um nicho, vai pro nicho mais concorrido mesmo, porque quanto mais pessoas no mesmo nicho, maior a janela ali de viralização que o YouTube pode oferecer. Então, na verdade, no YouTube não tem concorrência, tem, na verdade, um jogo de multiplicação. Quanto mais vídeos, quanto mais o nicho é grande, mais chance você tem de ter resultado. José, então, nicho já falamos, duração dos teus vídeos. Quantos minutos faz um vídeo? Cara, até complementando a questão do nicho, eu acredito que, assim, o nicho ele é um pouco indiferente, porque o nicho que eu atuo, ele é muito óbvio. Os nichos do Cassiano, eles são muito óbvios. E na minha visão, se fosse lá no início eu saber o nicho das pessoas, acredito que isso ia me atrapalhar. Ia atrapalhar, Por quê? Porque tem que ser uma escolha nossa. Tem que ser uma escolha que você faça e você, olha, eu enxergo a oportunidade e eu realmente gostaria de trabalhar com isso. Então, sempre olha dessa forma. Não tenta encontrar uma coisa inexplorada, porque isso é até um risco para quem está começando, para quem ele está tentando. Cara, faz o que dá certo, escolhe o óbvio mesmo, e é isso. E sobre questão do tamanho dos vídeos. Então, os vídeos hoje que a gente faz é de 20 a 30 minutos, alguns chegando até a 35 minutos de vídeo. A gente está postando muito no watch time, que é manter a pessoa assistindo aquele vídeo por bastante tempo, né? Boa. E assim, só até compartilhando uma coisa mais técnica, que talvez vai ajudar um pouco a galera, que é, hoje a gente tem equipe, hoje a nossa produção, ela funciona dessa forma. Então, a partir do momento que a gente tem uma ideia de tema, poxa, hoje a gente tem o ChatGPT para ajudar a gente a criar conteúdo. A gente tem várias IAs para ajudar a gente. Então, se a gente tem uma ideia de tema muito boa, vamos explorar ao máximo aquele tema, vamos fazer um vídeo muito longo mesmo, sabe? Não faz sentido você ter uma ótima ideia, fazer um vídeo de 8 minutos. Praticamente você não está jogando 100% a favor do algoritmo. Então, a partir do momento que você sabe que você tem uma grande quantidade de informação disponível para colocar naquele vídeo, você consegue delegar muito fácil para um editor, para um roteirista e pedir, olha, eu quero que você faça isso com 40 minutos de vídeo. Cara, faz isso. Você vai ganhar 2 vezes, 3 vezes mais só de ter tomado uma decisão, basicamente. Massa. Deixa eu ver uma outra pergunta mais inicial. Assim, a gente falou de nichos, falou de duração dos vídeos. Hoje, quanto tempo tu leva para terminar um vídeo? Hoje, a nossa produção ela é muito bem dividida, certo? O tempo de produção total de um vídeo é cerca de 30 minutos para fazer o roteiro, porque hoje, galera, mudou um pouco, né? Se eu estiver falando uma coisa muito técnica, o Cassiano pode até me cortar aqui, só que mudou um pouco. Hoje, a gente não tem contratar um roteirista. Hoje, na verdade, o nosso roteirista é o ChatGPT. A gente tem que contratar uma pessoa e ensinar ela a mexer no ChatGPT. Então, essa que é a diferença.
Então, a partir do momento que a gente consegue colocar o chat GPT para fazer aquilo que a gente quer realmente e padronizado, ele é o nosso roteirista. E a gente só precisa de uma pessoa para tomar conta dele. Então, eu digo 30 minutos traduzindo para 2 idiomas. Então, é basicamente criando roteiros um pouco diferentes para 2 idiomas no mesmo tema. Então, é muito rápido a produção de roteiro. A edição é cerca de 1h30, então do zero até o final, 1h30. E não se engane, é uma boa edição. A edição ela é legal, ela é bem trabalhada, todos os tópicos são muito bem divididos. Por quê? Porque a gente deixou tudo muito dinâmico também. E a parte da narração, nem se fale, né? Acredito que uns 4, 5 minutos. Massa. Pessoal, então a gente já tá começando a entrar numa frequência um pouco mais avançada de Canal Dark, porque quem é mais iniciante ou quem tem ali meio ano, 1 ano de jogo e não chegou na hora de contratar ainda, vocês olhem o José falando que hoje um vídeo leva 2 horas pra fazer. E a grande maioria vai achar, nossa, se é pra fazer um vídeo em 2 horas eu não faço. Só que aí que entra a diferença de quem olha o YouTube como um negócio e quem olha o YouTube como um trabalho individual, ainda que não tem problema, tá? Porque hoje em dia, a gente tava conversando esses dias numa live lá no meu Instagram. Se tu não me segue, @cassiano.girardi, essa semana em específico, tava fazendo bastante live lá. Eu tava falando sobre uma história que tinha na Channels, que muitos alunos perguntavam até qual nível eu posso chegar trabalhando sozinho, porque muitas pessoas entram sabendo que em algum momento vão ter que contratar um editor, um roteirista, narrador e tal, né, montar um time. Só que beleza, Cássio, até onde eu posso chegar trabalhando sozinho? E até ano passado eu falava tranquilamente, dá pra fazer 50 mil por mês fazendo tudo sozinho. Roteiro, vídeo, gerando as imagens, tudo. Só que a IA evoluiu tanto que a gente já tem cases fazendo acima de 250 mil sozinhos, tá? Então, do que eu lembro de alguém que não tinha ninguém no time, tá? Não tinha editor, não tinha estagiário, tinha nada. Tava literalmente sozinho. One player ali era 250 mil. E também na Channels tem muito assim de casais empreendendo juntos, né? Então, daqui a pouco o rapaz ali do casal, ele faz a parte de roteiro, faz a parte de escolha de vídeo, faz a capa, e daqui a pouco a mulher, ela faz a edição, né? Então, geralmente quando tu empreende em casal ou pai e filho tem muito na Channels, irmãos tem muito na Channels, né? Até ficou muito comum ali a gente brincar da questão de botar os irmãos mais novos pra fazer, né? Então, por exemplo, às vezes tu tá ali tu tem 25, 30 anos, e tu tem uns irmãos ali que são um pouco mais jovens, 18, 20, daqui a pouco põe teu irmão pra fazer vídeo contigo. Então, geralmente tem como sim tu fazer um projeto muito legal, só com as pessoas que tu ama, só de tu ter 2 pessoas num projeto, cara, tu já consegue fazer 4, 5 vezes mais resultado e mais rápido, porque é um jogo não de soma, mas de multiplicação. Mas, ô José, tu tem então, vamos botar assim, ó, a edição 1h30, tu falou? Isso. Roteiro meia hora. 5 minutos para gerar o áudio. Gerar o áudio, gerar as imagens é quanto tempo? O próprio editor já faz isso, então é dentro da 1h30. Tá, então todo um processo de conceber um vídeo da ideia até a postagem, vamos botar umas 2h30, 3 horas. Pode ser, umas Tá. 2h30. Mas, ó, pessoal, pega essa chave aqui. Mas o teu tempo, quanto do teu tempo tu põe na produção de um vídeo? Na verdade, hoje o meu dia, ele é direcionado a cuidar dessa equipe, então tá sempre ali enviando mensagens. E, inicialmente, que é a parte da manhã, eu separo um tempo para selecionar os temas e para ver o que está funcionando ou não. Geralmente, é um tempo de estudo, chega a ser um pouco mais de 1 hora por ali, só estudando, só vendo, mas quando eu coloco o meu tempo e o meu foco já para direcionar os temas, aí flui muito rápido. Então é uma coisa extremamente rápida. E é um ponto de alavancagem. Essa ideia de sugerir o tema. Essa ideia de você, poxa, o que a gente vai postar no nosso canal? A partir do momento que a parte mais importante fica comigo, a segunda parte mais importante seria a thumbnail, então eu já faço os apontamentos também para a thumbnail, então é a parte mais importante. Depois, como o vídeo vai ser produzido, isso flui naturalmente. E uma questão também muito importante na hora de você delegar, que é, na minha opinião, pelos vídeos, eles não serem uma coisa complexa de fazer, o que a gente precisa, o que você precisa? Olhando do outro lado, às vezes você tem aquele irmão que tá precisando de um trabalho, que você olha e fala, olha, poxa, ele ficaria feliz de estar ganhando ali seus 50 reais, enfim, o tanto que for no dia ou isso aí seria combinado, mas ele ficaria feliz da vida em ter um trabalho. Às vezes você tem um primo, um parente, um amigo, ficaria feliz da vida. Então, o que você precisa? Na verdade, eu vejo dessa forma, que você precisa de uma pessoa de confiança e você precisa de dar treinamento para essa pessoa. Ensina ela, sabe? Não pega e sai passando de qualquer jeito. Não, ensina.
E a partir daí você vai ver o seu processo fluir. Por quê? Porque aquele tempo que você gastava gerando imagem para fazer o vídeo, não é preciso, você não precisa gerar imagem. Aquele tempo você vai estar colocando energia agora em selecionar um bom tema, em ver como que você faz uma melhor thumbnail, em ver como que você consegue explorar mais do próprio tema que viralizou. E isso que vai fazer você ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Então é uma coisa muito simples e é realmente uma virada de chave, né, Cassiano? Exatamente. E vocês percebem que existe um certo nível ali no início, que é o nível normal de todo mundo seguir. Inclusive, eu recomendo até as pessoas que já entram em canal Dark, já querendo montar time, não pular essa etapa, tá? Que, na minha visão, pra tu dar certo em canal Dark, todo operacional tu tem que aprender a fazer. Então, tu tem que aprender a fazer vídeo, por mais que, por exemplo, pessoal, cada um tem uma habilidade, né? Então, eu nunca gostei da parte do vídeo, tá? Então, é engraçado... Eu também. Ele também não. É engraçado porque eu trabalho com o YouTube, mas eu não gosto de editar, eu não gosto de criar vídeo, mas eu gosto da ideia por trás do vídeo. Eu gosto de escrever, gosto de pensar na estratégia em si, né? Então, os ganchos, a parte mais do algoritmo. Então, delegar, eu sempre deleguei no início, mas é importante tu saber editar vídeo pra tu saber o que cobrar, né? Tu saber os termos, saber ali as formas de se comunicar com a pessoa que tá fazendo. A mesma coisa do roteiro. Tu tem que escrever um roteiro pra quando tu delegar, tu conseguir saber o que cobrar. É a mesma coisa até pro GPT. Se tu faz roteiro sem entender de estrutura de roteiro no GPT, tu vai achar que tá bom, mas não vai tá bom, tá? Então, uma dica aqui é, todo mundo vai começar pelo operacional. Como eu falei, ano passado, 2024, dava pra tu fazer 50 mil por mês só no operacional, tá? Sem pensar na parte estratégica, que é hoje que eu faço há muito tempo, o José também, mas depois do operacional, tu vai evoluindo de tarefas, tá? Então, uma outra dica que a gente queria dar pra vocês é, o trabalho de vocês nunca vai ser a mesma coisa. Se vocês estão evoluindo, vai chegar um momento que a tua rotina daqui a meio ano vai estar diferente, daqui a um ano vai estar diferente. Então eu aprendi até com mentores, né? Eu sempre falo o Dan Marto, que é um mentor meu do Canadá, que tu tem que sempre estar olhando a tua agenda, né? Então a pessoa que já tem uma mentalidade mais de empresário, CEO, alguém que está escalando um projeto, tu tem que estar a cada trimestre olhando tua agenda para ver, as minhas tarefas hoje são a mesma coisa que eu estava fazendo ou eu estou evoluindo o que eu estou fazendo? Porque se é a mesma coisa, reflete na vida real e tu tá estagnado. Então, se tu tá sempre fazendo a mesma coisa, tu tá travado. Mas se tu tá fazendo, melhorando, delegando, evoluindo, montando sistema, tu vai ver que daqui a um ano a tua vida vai ser completamente diferente porque tu tá olhando como a visão de um empresário, né? Então, José, já queria te perguntar aqui, qual que é a diferença de alguém que olha o YouTube como um ganhar dinheiro e uma pessoa que olha o YouTube como negócio? Porque hoje tu é um cara, né, e é raríssimo, por mais que a gente tenha 15 mil alunos, por mais que a gente já tenha um mercado de canal Dark aí, que tem alguns canais com 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, o canal da Channels ainda, em questão de volume, a gente tá pequenininho, mas porque o nosso foco é muito mais na nossa comunidade, é muito mais na nossa base do que tentar furar um pouco a bolha por enquanto. Então, digamos que no Brasil devem ter umas 15 mil, vamos botar assim, 30 mil pessoas hoje, não que vivem de canal Dark, mas que estão ganhando dinheiro com frequência. A gente não sabe se daqui a meio ano vão estar de pé, porque falta fundamento, falta princípios e tal. Mas, na tua visão, qual que é a diferença de alguém que está ganhando dinheiro hoje e que vai parar de ganhar, de alguém que vê o YouTube como um jogo de empresário, vê como um negócio e vai continuar o resto da vida ganhando dinheiro no YouTube? Olha, não tem como responder essa pergunta sem também fazer um link com o que você acabou de falar. Então, é até uma mensagem pra galera que, infelizmente, eu vejo o pessoal com muito medo, sabe? Muito medo de dar o próximo passo. Ganha dinheiro, ganha uma quantia considerável de dinheiro, sei lá, considerável para você pode ser 10 mil, 15 mil no mês. Parece que trava, fica com medo de agir com aquele dinheiro. E a pessoa fica sempre fazendo a mesma coisa e acha que é isso que vai dar resultado, sabe? Então, às vezes, se o seu faturamento está caindo, se os seus canais estão caindo e você está com a mesma rotina, talvez aí que está o erro. Porque o Cassiano acho que vai concordar comigo. Se você mantém a mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, o faturamento ele tende a cair, porque é assim que a vida funciona, infelizmente. Então a gente tem que sempre estar evoluindo, sempre dando um passo à frente. E vamos lá, a diferença de quem enxerga o YouTube como um business, de quem só realmente vê ali como um criador de conteúdo e que provavelmente vai morrer em pouco tempo, né? Não vai extrair ao máximo, não vai conseguir viver de YouTube mesmo. A principal diferença, na minha opinião, eu vou citar algumas aqui, mas uma diferença muito marcante é realmente sobre a mentalidade. Então, o que te fez
criar o seu canal no YouTube, o que te fez confiar na Channels, foi ser corajoso, foi a coragem. A coragem de confiar no desconhecido, de uma coisa que você não conhece, que você não domina, você nem sabe se vai dar certo, por mais que a gente acredita. Então, essa foi a sua principal virtude. E a partir do momento que você perde um pouco isso, você está saindo daquilo que te fez ter sucesso. Então, é uma coisa muito simples, mas continue tendo coragem, sabe? E junto a isso, galera, não tem como não falar disso. É mentalidade, é mindset. É você realmente questionar, olha, eu tô evoluindo, olha, poxa, eu já tô ganhando 10, 15, 20 mil por mês, eu já tô aprendendo, já tô fazendo todos os processos. Poxa, para eu ganhar mais, agora acho que o próximo passo é contratar uma pessoa para me ajudar, é contratar um editor. Qual a parte que mais demora tempo, sabe? Muitas vezes vai ser a edição, a própria edição de vídeo. Então, já contrata uma pessoa para te ajudar nisso. Então, são próximos passos que só com uma mentalidade você vai conseguir ter. Você vai conseguir dar esses próximos passos. E eles são muito importantes, porque senão você continua estagnado. E não é estagnado, porque ou a gente está indo para frente, ou a gente está indo para trás. Se você está aqui, provavelmente você já vai estar dando passo para trás e tá vindo uma galera, infelizmente, que tá executando da forma correta. Felizmente, na verdade. Né? Na verdade, felizmente. Na verdade, a boa notícia é que ainda pouca gente se ligou nessa questão de delegar, de realmente viver de YouTube como uma coisa bem estruturada mesmo. Então, o convite é realmente... Cara, tem essa virada de chave de sempre estar dando um passo adiante, de sempre estar questionando as coisas. Poxa, esse vídeo a gente faz ele com 3 horas, 4 horas. Como que a gente consegue diminuir metade do tempo? Como que a gente consegue extrair ao máximo dessa pessoa que está trabalhando com a gente? Então, uma coisa legal, Cassiano, é que hoje a gente tem um menino que ele tem 17 anos, ele está trabalhando com a gente. É uma das melhores pessoas que eu já contratei. É um cara extremamente capacitado, ele está terminando a escola e ele veio com a gente porque a gente estava precisando de um editor de vídeo. Então a gente estava precisando contratar um editor de vídeo. A gente fez o teste com ele e não deu certo. Só que ele se mostrou um cara muito proativo, sabe? Um cara que entregava mesmo. Falei, olha, depois de alguns meses eu chamei ele novamente. Falei, olha, para edição de vídeo a gente não tem, mas a gente tá precisando de uma pessoa para gerar os áudios. Por quê? Galera, não faz sentido eu gerar os áudios. Eu consigo ter uma ideia de vídeo excelente que bata milhões de views ao invés de estar gerando aquele áudio. Então, seria uma perca de tempo e uma perca de dinheiro. Que traduzindo, pessoal, é sair do operacional Exato. E ir pro estratégico. Então vai chegar um momento, a gente falando desse jogo de evoluir o calendário, que tu vai cansar do que tá fazendo. Eu acho que esse cansar é uma coisa natural, não é ruim e é um impulso pra gente abraçar jogos maiores, né? Então, como eu sempre trago o conceito quando eu vou ensinar business, né? Eu acho que eu tô muito tempo só falando de YouTube aqui, mas quando eu vou dar alguma mentoria de negócios, eu falo sobre a importância do skill set. Por quê? Qual foi a tua primeira habilidade, assim, falando de YouTube, teu primeiro superpoder? O que tu era muito bom? Cara, eu sempre fui muito bom em gestão. Então, antes de eu monetizar no YouTube, eu já tinha uma pessoa trabalhando junto comigo que eu tava pagando ela muito barato, então eu consegui achar uma pessoa muito capacitada, pagando muito barato. Tá, e depois qual foi a tua outra habilidade? Na verdade, não tem como falar de você trabalhar com YouTube e não ter habilidade de criação de conteúdo, né? Criação então, de assim, conteúdo. é uma grande habilidade, e então eu acredito que seja isso, criação de conteúdo, gestão. Mas tu acha que gestão veio primeiro ou veio depois? Veio depois. Tá, então, o que é o skill set, pessoal? Primeiro tu vai começando no operacional. Isso. Sou bom em vídeo, sou bom em roteiro. Depois tu vai colocando mais habilidades e habilidades mais importantes em cima, né? Então, eu tenho outro mentor também que ele fala, em entrevistas que ele dá, palestras, que ele era um marqueteiro incrível, né, em habilidades de marketing. Só que chegou um momento que ele já estava há 7, 8, 9 anos, acho que eram uns 8 anos, que ele estava focando muito no marketing, e ele se ligou que, cara, é muito mais fácil eu fazer a gestão de um time de marketing do que eu estar na frente do marketing. Então, ele foi começando a empilhar novas habilidades, né, e um dos pilares que eu trago, principalmente no Legacy, tá, que eu falo bastante, é a questão do primeiro o conhecimento, depois a habilidade e depois as pessoas que tu conhece. Então, o conhecimento, tu começa estudando, tendo noção do jogo, tendo aquela experiência. A habilidade, tu vai empilhando habilidades e depois as pessoas, elas fazem tu ganhar mais dinheiro porque elas trazem mais informação, mais motivação, tem aquele apoio também, né? Tem aquele livro de Harvard lá, o jeito Harvard de ser feliz. Que ele fala que é... Como é que o apoio alguma coisa, cara? Rede de apoio, tá? Então, as pessoas certas te dão uma rede de apoio. Só que essa parte do meio que é habilidades, é algo que tu vai fazer uma bola de neve. Então, por exemplo, eu comecei com muita habilidade de canal Dark, só que eu cheguei no nível de canal Dark que não tem mais onde evoluir,
até porque na gringa o pessoal não ganha tanto que nem no Brasil, né? Então, Sim. a gente começou modelando os gringos 2021, hoje a gente já tá maior que eles, tanto em aluno quanto em resultado. As ideias, não tem tanta ideia nova pra pegar de outros criadores, então eu já conheço a galera, já faço parte de grupos na gringa, e o que eles falam é mais do mesmo, então eu fui pra um próximo nível de o que o Cassiano tem que ser bom agora. Aí eu também fui ficando muito bom em gestão, né? Então, a Channels hoje tá com mais de 50 pessoas no time e já chegamos a ter 70. Então, pra gerenciar 70 pessoas, tu tem que ter muita habilidade e tu tem que ir aprendendo, tá? E depois eu fui somando outras habilidades e eu vejo que uma das que mais faz a diferença na minha vida hoje é inteligência artificial. Mas não é só fazer um roteiro, não é só fazer uma imagem, mas eu penso em agentes que produzem pra mim e pra todos os meus setores de forma semi-automática ou automática, né? Então, hoje a gente põe um prompt e faz roteiros, faz VSLs, faz criativos, faz ideias. Então, a gente começou a montar sistemas, porque a minha próxima habilidade que eu fui, depois de Canal Dark, gestão, etc., foi a questão do sistema com IA, tá? Então, a evolução de um projeto, da tua jornada também como criador, é tu tá sempre ficando muito bom em algo e tu tem que desapegar do que tu é bom, então da tua identidade de sou bom criando conteúdo. Beleza, tu vai continuar sendo bom, mas agora tu precisa desapegar pra treinar outras pessoas pra criar pro teu projeto, pra tu ir pro próximo nível. Por quê? Se tu tá executando o teu projeto, não tem ninguém pensando em crescer. Então tu tem que ter pessoas que estão executando e fazendo o projeto se manter pra tu tá no growth, entendeu? Aí, José, uma palavra que define a diferença de alguém que tá ganhando 10 mil pra 50 mil por mês no YouTube. Uma palavra. Eu vou enxergar essa pessoa que ganha 50 mil como uma coisa consistente, uma pessoa que já tá vivendo de YouTube. Vamos botar um ano. Um ano, 50 mil, tá. Tá. Acredito que seja... Olha, eu gostei do desapego, tá? Desapego. Porque, assim, você tem uma habilidade e muitas vezes você fica... Pô, todo mundo aqui que vive de YouTube, a gente entende, a gente adquiriu a habilidade de criar conteúdo. E muitas vezes a gente fica apegado àquela habilidade. E a gente não quer deixar porque a gente é bom e a gente é o melhor. E a gente realmente é o melhor. Então, se você for contratar uma pessoa, dificilmente ela vai conseguir fazer da forma que você faz. E isso, infelizmente, acontece. Só que, assim, você tem que entender que outras pessoas também podem aprender e você não pode se ficar apegado àquela habilidade. Você tem que estar disposto também a aprender coisas novas. E vai acontecer uma coisa que o Cassiano falou que é muito interessante, que é o empilhamento de habilidades. Então, quem que vai ser você daqui 1 ano, 2 anos, que já tiver aprendido várias coisas sobre gestão, sobre marketing, já ter lido diversos livros extraordinários, quem que vai ser você lá na frente? Galera, vai ser difícil te alcançar. Então, enxergue mais dessa forma. E não de ficar sempre fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e de não conseguir desapegar disso. Então, acredito que seja uma espécie de apego, sabe? E quem fatura esses 50 mil consistentemente, que realmente está criando um negócio, eu vejo que é uma pessoa mais desapegada. Acredito que essa seria uma palavra diferente e uma palavra que ilustra muito bem isso. Ótima ideia. Pessoal, se você que tá vendo esse conteúdo aqui, tá? Tu tá se identificando com esse papo, saiba que tu já faz parte de uma minoria. Porque a grande maioria das pessoas aqui no mercado de Canal Dark, mercado de canais anônimos, como é um modelo de negócios muito recente, né? Eu já trabalho com isso há 7 anos, o José também há 4 anos, né? Só que o mercado começou a surgir agora, recentemente por causa da IA. Então, antes, quando a gente fazia o que a gente fazia, não tinha nenhum nome, né? Era tipo, tem um canal no YouTube de uma marca aqui e a gente não aparece. Então não tinha um nome, não tinha uma estrutura, não tinha métodos, não tinha nada, tá? Então é muito recente e a grande maioria das pessoas só quer saber do nicho, quer saber de monetização, quer saber de como é que eu faço para sacar do AdSense. Então, uns 90% tá naquele primeiro degrau e, inclusive, quando a gente fala de marketing, sistema, estrutura, daqui a pouco eu dou aquela reação assim de ai, que coisa chata, eu quero estar num vídeo onde o cara me ensina a editar um vídeo, sabe? Eu quero estar num vídeo onde o cara vai me ensinar a fazer um roteiro. Então, esse conteúdo eu sei que não é para qualquer pessoa. Da mesma forma que aqui no Channelscast eu sei que tem muita gente que conhece o Club, né? O Club hoje é a maior comunidade de monetização no YouTube do Brasil, de volume de pessoas, de engajamento, de resultado, mas a gente tem um degrau acima que muitas pessoas conhecem, mas a grande maioria ainda não, porque a gente não fala tanto, que é o Channels Legacy, tá? Então, resumidamente, pessoal, qual que é a diferença do Club pro Legacy? O Club a gente ensina do 0 aos 10 mil e o público é mais iniciante, um pouco com medo, tá inseguro, faz as coisas um pouco mais devagar, não sabe se vai dar certo, vai dar errado. Então, o Club tem um certo perfil de pessoas que não tem problema, né, ser dessa forma, porque quando eu comecei eu era assim, eu era até pior, o José também, então todo mundo começa chato, né? Todo mundo começa com medo e é a coisa mais normal do mundo. Só que, para quem já entendeu que dá para ganhar dinheiro, quem já tá mais consciente,
quem já ganha dinheiro online, ganha com dropshipping, ganha com tráfego, ganha com copy, ganha com e-commerce, ganha dinheiro com alguma coisa e já entendeu que o YouTube é uma realidade, entendeu que o YouTube, ano passado, José, 50 bilhões de dólares, né? Botei no GPT ali, fez uns estudos, 50 bilhões só do YouTube, sendo que 25 bilhões foram separados para os criadores de conteúdo do mundo inteiro. A gente tem uma boa fatia disso aqui agora na questão do canal Dark. Então, se tu entendeu o nível do jogo que a gente tá jogando e tu quer começar a jogar junto, o Legacy é para você. Clube do 0 aos 10, no teu ritmo, devagar, uma comunicação um pouco mais iniciante. Legacy do 0 aos 50 mil, de uma forma mais ambiciosa, papos mais assertivos, frequência mais alta, sem ficar se segurando tanto, mas realmente transbordando ali, porque para sair dos 10 mil e 50 mil não é tanto a questão técnica, mas é muito mais a questão mental e como tu se comporta no jogo, tá? E em questões, assim, de o que muda de um curso para o outro, dos módulos e tal, os módulos do Legacy são mais avançados. O nosso time que está no Legacy hoje é o time que mais ganha, parte do time que mais ganha dinheiro, né? Então a gente tem vários especialistas. No clube, geralmente, a galera que está ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil está ajudando ali. E no Legacy, a galera que está ganhando 40, 50, 60, 80, 100 mil. Então o nível de suporte melhora, é mais premium, colegas mais premium também, uma galera num outro nível de consciência. E para fazer parte do Legacy ou do clube, é só tu clicar aqui embaixo, fazer parte e a gente espera lá, porque a gente criou esse conteúdo, esse curso com muito carinho, a comunidade está crescendo demais e com certeza muitos mais cases estão surgindo dia após dia. E eu sei que você aí também vai se tornar um case, tô torcendo por isso. José, mas a gente falando de 10 para 50 mil, cara, e o que muda nos 100 mil? Qual que é a chave que vira, como é que é a realidade nova que tu enxerga? Fica tudo mais colorido? Como é que é? Na verdade, é porque tem dois tipos de pessoas, né? Tem um tipo de pessoa que fatura 100 mil e trava, e tem a pessoa que fatura 100 mil e entende o jogo. Entende? Inclusive, cara, eu assim, ó, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu acho que chegar no 100 mil, travar, tipo, continuar no 100 mil, de boa, melhor coisa do mundo. Sim. Mas tu chegar no 100 mil, ser preguiçoso e começa a largar o canal de mão e tu desce pra 10, 15, deve doer. Nunca aconteceu comigo, eu sempre fui crescendo de pouco em pouco, mas quando eu cresci eu continuava. Indo. Eu nunca tive esse downgrade. Mas, pessoal, largar de mão quando tu chega em 100 mil, acomoda, acho que não precisa mais estudar, não precisa mais investir, cara, não vou falar uma palavra tão pesada aqui, mas tu tá muito, muito, muito errado e, na verdade, tu mereceu, porque tu não continuou fazendo o que tinha que fazer, né? Na verdade, Cassiano, eu vejo dessa forma e vejo também que a galera que chega nisso e larga é a galera que, às vezes, acha que esquece um pouco do que fez ela chegar lá. Então, às vezes, acha que não tem como. O ego, ele sobe um pouco na cabeça. E a gente acha que a gente é muito foda, que a gente agora consegue fazer qualquer coisa, e a gente basicamente acha que a gente tem um toque especial, um toque de Midas. O que a gente vai fazer? Vai virar ouro, então a gente começa a fechar um monte de parceria. Entende mesmo o que levou a gente até ali? Que foi a coragem, que foi realmente focar em dar o passo certo. Então, humildade extremamente exato, importante. A palavra é essa. Então, tem que ter muito cuidado, você tem que estar muito bem, você tem que estar com as pessoas certas para continuar crescendo e não cair numa autossabotagem, né? Eu diria. E a pergunta, como que foi a pergunta mesmo? Cara, eu vou te falar que eu não lembro. Mas continua que tá bom. Mas enfim, o que muda para quem fatura 100 mil? Então, isso. Eu vejo que os 50 mil já começa um desapego e os 100 mil é a pessoa que entende muito bem do algoritmo, mas ela já começa a ver umas coisas diferentes, como principalmente gestão. Então a pessoa entende da habilidade dela e ela começa a entender o jogo mesmo. Entende que, olha, onde ela coloca a energia dela realmente dá certo. E o que é colocar energia? Colocar energia é ter coragem, é comprar um treinamento novo, é você fazer uma mentoria, adquirir uma habilidade que você não tinha. Então, essa pessoa que fatura 100 mil, ela começa já a desenvolver umas coisas diferentes. Ela começa a entender mais o jogo mesmo. E se a gente parar até para pensar, a pessoa que está faturando 100 mil com essa consistência, ela se assemelha também à pessoa que está começando. Então, quem está começando, cara, a pessoa ela tá num passo de coragem, de fé mesmo. Ela está disposta a aprender uma nova habilidade e a dar tudo por isso, porque é a única escolha que ela tem. Então, se essa pessoa ela continua assim, poxa, vai passar muito mais que 100 mil. Até a questão assim, né? A gente trabalha com educação não porque assim, é moda fazer curso na internet para vender, cara, porque eu tenho um background com educação, né? Primeiro que eu estudei em Harvard, então estudei na faculdade mais
prestigiada do mundo, fiz um curso lá bem interessante 2 anos atrás, né? E eu aprendi muito do que a gente usa na Channels hoje, principalmente o logo da Channels tem um código, né? Que é as 3 ondinhas. Sim. Que as 3 ondinhas significam um monte de coisa. Você aí que já viu o logo da Channels, já tentou brisar o que é o logo da Channels? Cara, tem umas 15 coisas diferentes. E uma delas é o ganha-ganha-ganha. Porque eu fiz um curso de negociação em Harvard com uma mentora lá, uma professora, que ela negociava tréguas de paz lá na Palestina, tipo, dos conflitos. Então ela viajava dos States pra lá e negociava com os embaixadores, diplomatas e tal pra parar a guerra. E ela falou que o grande cerne, assim, da vida é o ganha-ganha-ganha, porque se a gente acha um cenário onde todo mundo ganha, não tem inimigo, né? Então a galera sempre pensa, o ego, que nem o José falou, a questão do ego é, pra eu ganhar, alguém tem que perder. Sim. Então é um jogo de, cara, tem 100% aqui, eu quero os 80 e é 20 pra ele. Se eu quero ganhar 90, é 10% pra ele, e se eu quero tudo, é 0 pra ele. Só que existem jogos onde tu vai ter que tirar do outro, e o próprio YouTube é um jogo de multiplicação, porque 100 vira 200, vira 500, vira 1000. Quanto mais conteúdo tem no nicho, mais multiplica. E a Channels tem esse pilar também do ganha-ganha-ganha, né? O Cassiano ganha, o time ganha, os clientes ganham, o mercado ganha, então a gente sempre joga nisso, tá? Mas a questão da educação, que nem o José falou, cara, eu vejo que tem muitas pessoas, isso aí, os iniciantes no geral, assim, né? A gente tem empatia porque a gente entende também a fase da galera. Mas o pessoal reclama de gastar em conhecimento, sendo que o empresário, ele tá sempre investindo, né? Então, por exemplo, alguns comentários que eu já vi. Pô, mas o curso é R$1.000. Cara, primeiro que se tu reclama de um curso de R$1.000, tu nunca vai performar na vida. Por quê? R$1.000 pra ti é caro, né? 12 vezes de 100 é caro? Cara, a pessoa que acha R$100 por mês pra mudar de vida é caro, a pessoa tá vibrando no nível de escassez muito alto, né? E não tem como tu falar que não, porque, pô, se tu olha pra R$100 e isso te incomoda, tem um problema interno aí. Mas a questão de continuar investindo, tá? Como que uma pessoa muito iniciante ou uma pessoa que vai ficar travado o resto da vida vê e como alguém que tá crescendo vê. Pô, comprei um curso e deu errado. O que é dar errado? Cara, a cada curso que eu compro, eu somo habilidades, somo conhecimentos. Então, eu não preciso comprar um curso e dobrar de faturamento, né? Porque imagina, hoje eu já li mais de 200 livros na minha vida, né? Eu tenho 7 anos já de business, mas eu comecei a ler um ano antes, eu não lia tanto, mas quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu comecei a ler muito, tá? Então, de 200 livros, não significa que a cada livro eu vou ganhar mais dinheiro. Mas se eu leio 1, 2, 3, 4, 5, no sexto vai virar uma chave, pronto, bum. Daqui a pouco eu aumento o faturamento em 10%, e a cada 10% que eu somo na minha vida é muito, mas muito dinheiro, é muito mais do que muitas pessoas fazem aí no ano, né? Então, às vezes a galera fica muito pensando no tiro, né? Eu vou fazer um curso, o curso tem que mudar minha vida. Às vezes é muita questão de tu ir construindo meio que o teu empilhamento de investimentos, né? Então, cara, algumas coisas que eu já fiz além de Harvard, né? Eu investi naquela mentoria lá que eu te falei lá de R$310 mil, Sim. que eu entrei em outubro, inclusive, quando eu fiz a mentoria, o José estava aqui em casa também, né? A gente trocou uma ideia sobre o que eu aprendi lá. As mentorias que eu entro no Brasil, também na gringa. Cara, a primeira mentoria que eu fiz, inclusive, eu trouxe junto com o Baroni o YouTube Automation pro Brasil 4 anos atrás, porque a gente pagou R$35 mil, né, que era $7 mil pro Chase, que foi um dos primeiros, era ele e o Code que criaram o YouTube Automation, e a gente foi os primeiros brasileiros a pagar pra estudar com o cara. Aí eu pergunto, quem é que tem coragem de pagar 35 mil? Né, dividido por 2 é 17 mil. E, cara, os 17 mil que eu paguei voltou em muitos milhões. Por quê? Aprendi a fazer canal Dark, a Channels usa como base isso, então foi 17 mil ali, 300 mil ali, que é um pouco mais caro. Uma mentoria que eu fiz também de infoprodutos foi 100 mil, né, uma consultoria ali que durou 3 meses. Então, tu vai comprando conhecimento e isso vai melhorando tua vida, vai melhorando a tua empresa também, melhorando teu projeto. Então, não é sobre investir ou não investir, é sempre continuar investindo. Porque um médico está sempre estudando, advogado está sempre estudando. Qualquer profissão, pessoal, a pessoa que para de estudar, tu vai ser o cara que instala a internet e tu nunca mais vai ser aquilo. Se tu quer ser um gerente lá do lugar onde tu tá instalando internet, tu tem que aprender skills de gerência, liderança para ser promovido. Se tu quer daqui a pouco ser um cara mais executivo, tem que começar a aprender o que os executivos estudam, né? Começar a ser mais proativo, que nem o José falou, trazer muito mais resultado para a empresa e tu vai começando a crescer. Então, não importa a tua profissão, mas se tu tá, daqui a pouco, numa profissão extremamente, assim, que o pessoal tem preconceito, que julga, o que vai te diferenciar de onde tu vai chegar nessa profissão ou fora dela é o teu empenho. E, cara, tem várias histórias assim. Teve uma que eu já vi muito tempo atrás, de um cara que ele era janitor, como é que é? Faxineiro de um hospital, e lá ele começava a fazer networking com médicos, já sabe onde é que vai dar essa história, né? Networking, começava a pegar livros, deram um caminho, fez vestibular, estudou, passou. O cara saiu de faxineiro, né, de zelador, pra médico.
Por quê? Porque ele estava na jornada de continuar crescendo, e crescimento tem a ver com conhecimento, sim, tem a ver com investir, sim, tem a ver com fazer networking, e é esses pilares o resto da vida. O José não vai parar de fazer networking, ele tem que estar em movimento, né? Ainda mais que hoje ele é o cabeça da empresa dele, ele tem que estar estudando, buscando conhecimento para somar com o time, ele tem que ser um líder melhor para os liderados dele, ele tem que saber formar líderes. Então, para cada nível, tu vai ter que estudar, vai ter que evoluir, se tu quiser crescer. Se tu não quiser, tu vai acabar ficando estagnado, vai ficando preguiçoso, vai achar que tu é o foda, né? Então tem muita gente, às vezes, que ganha os primeiros 20 mil por mês no YouTube. E, cara, tem gente que ganha isso por dia no YouTube. Sim. E é muito mais humilde que a galera que ganha por mês. Então, o jogo é, quanto mais tu vai crescendo, mais humilde tem que ser, e mais entendendo que a gente não sabe nada ainda. Cara, eu no jogo que eu tô jogando, eu sou um bebê ainda. Tipo, eu olho que eu tenho muito, mas muito a evoluir. Eu e o José somos muito novos ainda, perto de empresários de 40, 50 aí que eu tô convivendo ultimamente. Então, a questão é, humildade, sempre cresça, veja como negócio, e todo negócio precisa de investimento. Eu vejo que, fazendo até um link a isso que você acabou de falar, eu vejo que a galera que, cara, ganha o dinheiro, que já tem um faturamento, basicamente coloca o dinheiro em cima da mesa e não encosta no meu dinheiro. Praticamente ela quer proteger aquilo com unhas e dentes. Só que o jogo vira e as coisas mudam quando você entende que, olha, beleza, hoje você faturou 15 mil no mês, só que na verdade veio 16 mil. Então a vida mandou R$1.000 a mais para você investir num treinamento legal. Então, você tem que entender isso, você tem que entender que a vida, ela tá ao nosso favor. Então, entenda que, olha, poxa, se mês que vem eu faturar tanto, eu vou fazer esse investimento. Eu vou aprender essa habilidade nova. Então, começa a estipular isso para você mesmo. E é um passo muito importante, porque a gente vê pessoas que faturam 20 mil por dia, 25, 30 mil por dia, com muito mais humildade. E o que é humildade? Humildade é saber que você tem muita coisa ainda para aprender. Isso. Por exemplo, assim, ó, tu ver os 20 mil e até usar o medo ao teu favor. Porque, por exemplo, a Sophie, tá? A Sophie, a gente conversou numa live e ela é um case nosso, pessoal. Assistam aqui no Channelscast, tá? Ela fez 490 mil, 480 no primeiro mês dela monetizada. Nossa. E ela mesma falou que ela já tava vibrando naquilo, ela sabe como ela fez, mas deu um medo. Pô, eu não quero perder isso aqui. Imagina eu ganhar 500 mil e daqui a pouco, no final do ano, eu tô sem dinheiro de novo. Então, ela usou o medo a favor dela pra, o que fez eu chegar até os 400 mil não é o que vai me manter nos 400 mil ou fazer eu crescer. Então, ela usou esse medo, a ansiedade pra aprender mais. Então, se hoje tu ganha 20, 30, 50, 100 mil e de um mês pro outro, sei lá, janeiro pra fevereiro, tu não aprendeu nada novo, tu tá acomodado. Sim. Se de fevereiro pra março tu ainda tá ganhando dinheiro, mas tu pensa, pô, mas eu não preciso mais ganhar nada, porque eu já entendi o jogo do YouTube, eu já sei qual que é o nicho e tal, vai chegar um momento que vai estar, que nem o José falou, vai estar todo mundo evoluindo, tu vai acabar se perdendo, porque tu perdeu a prática de estudar. Tu perdeu a prática de ser proativo, de acordar cedo, ser disciplinado, cuidar da saúde e tal. Daqui a pouco tu vai começar a ficar numa zona de conforto, o dinheiro vindo. Cara, a hora que secar, porque tu negligenciou, eu acho que a vida, ela se encarrega de, às vezes, tirar da galera pra galera se ligar e voltar a correr, né? Então, meio que uma coisa um pouco mais espiritual, assim. Enfim, resumindo, é sempre bom, não precisa estudar que nem um maluco, tá? Tu ganhou um dinheiro, vai estudando de pouco em pouco, mas a cada meio ano tu tem que estar muito melhor do que tu era em janeiro. Tu não pode ficar em janeiro a mesma pessoa que tu é em junho, entendeu? Continua sempre evoluindo, porque a cada mês, né, como eu tenho já essa percepção, cara, a cada mês eu sou uma pessoa muito diferente. Tipo, eu olho pro Cassiano do mês passado e eu olho ele com um cara muito iniciante perto do que eu sou, porque eu tô sempre lendo, estudando, networking, conversando, otimizando muita coisa com o time em vários setores, né? Produto, marketing, vendas, nos canais, questão de gestão, IA. Então eu tô estudando, e quando eu faço esse empilhamento de novas habilidades, conhecimentos e hábitos, eu olho para trás, eu já sou muito diferente. Então, para tu continuar sempre evoluindo, tu tem que ter essa clareza. Eu acho que a melhor dica que eu dou dessa live, da minha parte, é a questão do calendário, tá? Começa a olhar pro teu calendário como se fosse um mapa de evolução na tua vida. Compara o que tu fazia ano passado com agora. Tu já tá com habilidades um pouco mais, tu já tá com mais responsabilidade. E daqui a um mês vai evoluir, final do ano vai ter muito mais evoluído, eu espero, e de acordo com o que tu estiver fazendo com o teu calendário, tu vai ver o teu resultado vindo também. Uma dica também
não tem como não falar disso. Então, as pessoas que a gente tem ao nosso lado vão influenciar também no que a gente faz. Então, começa a olhar em quem está do seu lado. Essa pessoa, ela tá evoluindo? O que essa pessoa tá fazendo diferente? Há 6 meses atrás, onde essa pessoa estava? Qual era o papo dessa pessoa? E agora, o que essa pessoa tá falando e o que ela tá fazendo? Então, analisa isso. E se você vê que as pessoas ao seu redor estão numa espécie de estagnação, cara, já começa a ligar o alerta para isso. E o alerta não é um medo, Cassiano, mas é uma sensação de, olha, eu entendo o que está acontecendo e eu estou disposto a dar o próximo nível. Para dar o próximo nível, eu tenho que ter acesso a pessoas que também estão seguindo esse mesmo nível. Então, quando a gente tem um amigo, uma pessoa que a gente tem próxima, que está sempre evoluindo, que está faturando mais, isso vai motivar a gente. Era até o papo que a gente estava tendo ontem. Então, às vezes, o que faz a gente não quebrar ou não dar ruim? A gente tem um amigo que fatura muito, que está sempre aprendendo muito. Então, a gente vai querer estar seguindo na mesma linha dessa pessoa. Então, isso é muito interessante. Até uma coisa que eu aprendi, tá? Sabe qual que é o maior ROI de todos, pessoal? O maior retorno de investimento da tua vida é não quebrar. Porque imagina hoje, sei lá, tu tá ganhando 20 mil por mês, tá? Vou usar o case do... Mandar um abraço pro Marlon, tá? Tem 2 Marlons, inclusive. O Marlon que eu postei esses dias lá no nosso canal, que o cara fez R$1 milhão. Ele começou em dezembro no clube... Agora ele bateu até... Tu viu aquele print, né? Ó, pesquisem aí, Channels Educação. 2 canais, tu viu? né? Com 2 canais fez 1 milhão em 6 meses, tá? Tem vários cases assim na Channels, tá, pessoal? Não diminuindo o Marlon, inclusive um resultado absurdo. Parabéns demais. O que o Marlon fez em meio ano, eu levei um ano e meio pra fazer. Ou seja, ele fez 3 vezes mais rápido que eu. O cara é um monstro, tá? Mas tem um outro Marlon que tava numa live comigo esses dias, que ele falou que ele fez R$37 mil, tá? Que é uma pessoa que sempre mandou mensagem pra gente, muito do bem, vibrando alto. Só que, obviamente, 37 mil não dá pra acomodar, porque senão daqui a pouco tu perde tudo. Sim. Cara, imagina que o cara tá ganhando 37 mil, ele perde tudo. Qual que é o prejuízo? Cara, é tudo que tu tem. Então, qual que é o maior retorno da vida de investir networking, conhecimento, nos amigos que tu tem do lado, em tu tá em movimento indo atrás dessa galera, né? Da mesma forma que eu tô também, tô sempre com o José, tô sempre com a galera da mentoria conversando ali semanalmente. Eu sempre busco outros mentores de níveis muito maiores que eu, né? A galera que faz, sei lá, $100 milhões por ano, pra eu ter perto, pra eu me inspirar, pra eu não acabar acomodando, porque o maior ROI de todos é não quebrar. Gurizada, se tu tá vendo esse conteúdo até o final, coloca aqui embaixo, o maior retorno de todos é não quebrar. Comenta aqui embaixo, o maior retorno de todos é não quebrar. É uma das melhores dicas também aqui, porque isso eu aprendi também com um grande mentor meu, que a galera foca muito no quero ganhar mais, quero ganhar 20% a mais, quero dobrar o faturamento. Cara, mas se tu quebra, tu perde tudo. Então, às vezes, se tu vai arriscar, tipo assim, tu tá ganhando 37 mil, tu vai arriscar, vai dar all-in pra ganhar 50. Mas tem 50% de chance de ganhar mais e 50% de chance de quebrar. Se tu quebrar, tu perdeu tudo, né? Então, tu sempre tem que estar de pouco em pouco e o dinheiro que tu ganha, pega ali uns 10%, 20% torra, né? Torra numa viagem, torra numa janta, compra um... já viu Segredos da Mente Milionária? Sim. Que ele fala disso, né? Que os 10% tu tem que torrar pra tu aprender a ser rico, né? Então, sei lá, ganhou 37 mil, cara, paga uma diária de R$4 mil no hotel. Pra tu ver o que é se hospedar no hotel 5 estrelas foda, onde a galera de 100 mil, 200 mil se hospeda, pra tu tá naquela frequência, pra tu tá sempre evoluindo também ali o teu nível de percepção do mundo, né? E o resto tu investe, né? Então, se tu investe 40% a cada 37 mil, cara, pega um pouquinho, compra um curso, compra uma mentoria, né? Não precisa ser de YouTube, mas compra um curso de gestão, um curso de copy, um curso de como ser um líder, um curso de vídeo. Vai comprando e somando habilidade, porque senão daqui a pouco tu vai travar. E a mesma coisa, às vezes tu não investir em ti é um sinal de falta de comprometimento contigo, né? Então tu, cara, eu não tô investindo em mim por quê? Porque tu não confia em ti, né? Então é até uma coisa que eu falo quando os alunos vêm falar de investimento. Cara, se tu investe em ações, eu penso, cara, se eu paro o meu tempo pra pensar em botar dinheiro na empresa dos outros, significa que eu não tenho coragem de botar na minha. E a cada 2% que eu cresço a Channels, é qualquer, assim, ó, cara, se eu cresço a Channels mais 2% por mês, é muito mais dinheiro que qualquer Bitcoin, qualquer ação que eu compro, né? Tipo, e eu perco tempo. Então, vocês têm que aprender a focar em vocês e ter confiança em vocês. José, a última dica pra galera aí? Cara, a última dica do que seria pro pessoal, e também é um presente pra quem tá assistindo até o final, então, parabéns. Parabéns, vocês são fodas. Vocês são muito mais fodas que vocês imaginam que são, podem ter certeza. Verdade. E eu era essa pessoa, tá?
Há 4 anos atrás, pouco mais de 4 anos, eu era essa pessoa que consumia tudo, tinha muito menos conteúdo, mas eu dava um jeito. Parabéns para você que está do outro lado. E a mensagem que eu tenho para você, acredito que seja a mensagem para você ter coragem, que eu acho que é o símbolo disso que a gente está falando hoje, a gente falou bastante isso, para você ter coragem e de estar sempre dando um passo adiante. Não precisa querer dar um salto. Por quê? Porque aí você pode quebrar. Não precisa dar aquele salto mirabolante, você vai duplicar, triplicar. Mas, cara, faça a questão de estar sempre dando um passo adiante. Qual que é o seu próximo passo? Então, analisa isso, certo? E, de coração mesmo, esteja sempre adquirindo uma nova habilidade, esteja disposto a fazer isso. Porque a gente gosta muito de olhar para agora. Só que, e daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Você quer estar vivendo esse jogo? Você quer ainda tá no jogo? Então, leva muito isso em consideração. Boa. Gurizada, vocês querem mais conteúdo com o José? Comenta aqui embaixo. José, eu te amo. Segue a Tia Newscast aí. Vejam nossos outros episódios. Valeu, a gente ama vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera. Foi um prazer.